Olha, já está aqui comigo meu amigo Elivaldo Barbosa, que hoje está entrando um pouquinho mais tarde aqui no nosso estúdio, né? Que a gente teve a entrevista com o doutor Gilberto. Muitas perguntas, muito você viu, boa, né, Elivaldo? Excelente, muito oportuno aí oportunos os esclarecimentos, doutor Gilberto. Neyara, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. E hoje a gente está em pezinho aqui, né? Porque a gente vai ter algumas informações do nosso quadro. Bom, eu queria começar que você começasse falando sobre essa história do Código Eleitoral, né? Votação hoje na Câmara, né, Federal. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa expectativa, Elivaldo. Correto, Neyara. Está tudo certo, pautado para hoje o PLS, que é um projeto de lei complementar, não é proposta de emenda à Constituição, que tem como relatora a deputada federal piauiense Margarete Coelho. E olha, Neyara, essa matéria tem gerado polêmica em alguns pontos. Vamos citar alguns? Nós temos aqui, por exemplo, a reforma do Código Eleitoral, que são as pesquisas eleitorais, um ponto que tem gerado muito polêmica, que muda a sistemática de divulgação de pesquisas, tira aquela divulgação no dia da eleição e até mesmo na antivéspera. O fundo eleitoral e também as prestações de contas têm flexibilizações acentuadas para os partidos. Mas há outros pontos também, flexibilização com relação à cassação de mandatos e, consequentemente, para permitir com que deputados que renunciem os mandatos possam disputar a eleição, contrariando, inclusive, o princípio da lei da ficha limpa, que está em vigor desde 2012. Crimes eleitorais também, há, de certa modo, mudanças que também conseguem, que flexibilizam. E esse outro item que gera uma polêmica muito grande, que é a quarentena eleitoral. Neyara, me explique melhor o que é isso. Olha, quarentena eleitoral significa dizer o seguinte, que nessa nova regra, se for aprovada na Câmara, no Senado e sancionada pelo presidente da República, considerando que não é uma PEC, precisa de sanção, isso significa dizer o seguinte, que juízes, é voltado para policiais, juízes e promotores, que só poderão disputar a eleição depois de 5 anos. Então, é uma quarentena enorme, grande, isso tem causado uma revolta muito grande, principalmente envolvendo, eu diria assim, essa ala bolsonarista, militar, que sempre estão aí disputando a eleição. Ficariam aí na geladeira por algum tempo, 5 anos de quarentena, até ter autorização legal para disputar a eleição. A matéria, como disse, será votada hoje. Se aprovada, vai ainda para o Senado e depois, se aprovada no Senado sem ressalva nenhuma, ele vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Neyara, eu acho um tempo muito curto, nós estamos já em setembro, para tramitar e aprovar a tempo de entrar em vigor para a eleição do próximo ano. Se isso não acontecer, se ela não for aprovada até o início de outubro, as regras do novo Código Eleitoral entrarão em vigor somente na eleição de 2024, que serão as eleições municipais. Mas vamos aguardar, às vezes, quando o acordo é feito, o consenso é formado, a matéria tramita com relativa celeridade. Se aprovada hoje, já deve ser imediatamente encaminhada para o Senado Federal. Agora vamos falar sobre política estadual, né? Já existe uma movimentação aí muito grande aí dos possíveis candidatos, né? Ao cargo de governo do Estado. Então, queria que você falasse um pouquinho aí, doutor Silvio Mendes ontem recebeu, né, visita também, já se movimentando. Bastante, ele dedicou aí a semana inteira para contatos políticos. Agora, ele recebe o presidente estadual do PSL, o vereador Luiz André. E nessa conversa, eu diria que não acertaram assim, nenhum acordo definitivo, até porque ele não é ainda um candidato efetivo. Mas busca uma aproximação com o PSL, que já comentamos esta semana aqui, é um partido importante. A oposição, Neyara, já está com um bloco na rua ou na estrada. Hoje realiza um primeiro ato político lá no município de Buriti dos Lopes e que terá a presença da deputada federal Iracema Portela, que é pré-candidata pelo Progressistas. Silvio Mendes alegou problemas de agenda, não vai participar desse ato, embora faça parte dessa aliança com o Progressistas. Agora, curiosamente, hoje em Parnaíba, também no mesmo horário dessa reunião do Progressistas, o ex-senador João Vicente Claudino participa de um ato também político com empresários lá na cidade de Parnaíba. Do lado governista ou na situação, Neyara, também ninguém está parado. Ontem mesmo o secretário de Fazenda e coordenador do programa de investimentos Pro Piauí, pré-candidato do governo, sucessor do governador Wellington Dias, esteve em Palmeirais e lá participou de autorizações de obras, de inaugurações e, como tem sempre feito quando visita o interior, tem plantado árvore, né? Então, plantar hoje é muito importante para colher, quem sabe, em 2022. É isso aí, tem que plantar para colher, né? Isso aí serve para todo mundo. Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Vamos agora àquele capítulo, né, da escolha, né, do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Tem alguma novidade?
todo dia tem um capítulo novo, né? Tem um capítulo novo, né? Inédito, né? Exatamente. Hoje, daqui a pouco, às 10 horas, lá na Assembleia Legislativa, a mesa diretora da Casa vai decidir sobre uma demanda que chegou à Assembleia e que foi acolhida pelo presidente Temístocles Filho, de que impede os candidatos que são deputados de votar em si mesmo na eleição do dia 16 de setembro. Essa matéria vai ser submetida hoje à decisão da mesa diretora da Casa. É composta por 9 deputados. E que deputados são esses? Como é essa composição? Olha só, deputado Temístocles Filho, do MDB, é o presidente, a deputada Flora Isabel, do PT, é vice, não vai votar. Caso Quem necessário. é candidato não vota, Não vota, né? ela é parte interessada justo, direta, né? Justo, correto. Mas o coronel Carlos Augusto, do PL, é o segundo vice-presidente, deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, deputado Bessá, interessante, o deputado Bessá é o 4º vice-presidente. Só que quando ele passou, ele era suplente, exerceu o mandato, aí com a morte do deputado Fernando Monteiro, ele assumiu de modo efetivo. A informação que se tem é que ele teria renunciado à 4ª vice-presidência da Assembleia Legislativa. E nesse caso, então, seria o segundo a não votar nesta reunião de hoje. O deputado Júlio Arcoverde é o primeiro secretário, Gustavo Neiva, do PSB, o segundo, Franzé Silva, o terceiro, e deputado Oliveira Neto, do Cidadania, o 4º secretário. Então, pelas informações que se tem, nós teremos aí 8, nós temos 9, mas 2 não votarão. A situação será decidida por 7 deputados. Você está fora do script, tá? Mas como você é assim, um especialista em política, por que tem tanta vaga de vice-presidente, hein? Chega aí no quarto. Exatamente. São 4 vice-presidentes e 4 secretários. Né? E outro detalhe, isso, assim, não tem suplente. E você acha que chega lá, alguma vez, um 4º vice-presidente chegou a assumir? Muito pouco provável, né? Difícil, né? Às vezes o primeiro vice assume, o segundo vice, mas aí é mais para os trabalhos relacionados à administração da casa, né? O poder que tem ali de conduzir determinadas áreas da administração do poder legislativo. Mas é difícil assumir essa situação, aí é muito complicada. Mas sempre os vice-presidentes e os secretários são chamados a decidir. E por isso que tem essa composição formada por 9 parlamentares. Muito bem. Muito obrigada, viu? Erivaldo, aí é cultura política, viu? A gente aprende muito. Estamos juntos. Obrigada, estamos juntos sempre, viu? É isso. Eles me estão falando que eu não trouxe tua caneca, hein? Pois é, não. Mas vai chegar o dia, né? Chega o dia. Tá, jóia, então. Vai ser muito comemorada. Vai ter brinde com a caneca, viu?